O Vida Vivida está começando e no programa de hoje nós vamos conhecer um pouco mais da história de uma grande atriz e diretora. Suas interpretações sempre foram marcadas pela elegância e pelo talento. Aqui conosco, Jaqueline Lohans. Tudo bem, Jaqueline? Tudo bem, e você? Tudo ótimo. Queria agradecer a sua presença no nosso programa. Sou eu que agradeço, com certeza. E já gostaria de saber o seguinte, você é francesa? Sou francesa. Nascida em Marseille, ou Marsella, né? Em Marselha, no sul da França, no Mediterrâneo. E eu vim para o Brasil com 16 anos, praticamente. E desde então eu me considero uma carioca. E você já pensava em fazer teatro lá na França ou foi depois que você veio ao Brasil? Não. Eu tinha... Né, quer dizer, eu sempre gostei muito. Eu fui muito ao cinema toda a minha infância. Sempre tive paixão por... justamente por representação. Exatamente. Entende? Assim, porque fui muito ao cinema. Minha mãe era uma apaixonada por cinema e durante toda a minha infância, enquanto eu não fui a minha pequena infância, enquanto eu não comecei a ir ao colégio, eu ia ao cinema todo dia com minha mãe. Todo dia. Ela me levava com ela, a gente ia ao cinema. E então, desde pequeno, sempre gostei de ver, né, a atuação, a interpretação, né, assim, sempre me interessei por isso, enfim. Então, Jaqueline, a gente vai saber um pouquinho mais da sua história agora, vamos lá? Jaqueline Lohans começou a estudar teatro em 1956 na Fundação Brasileira de Teatro. Trabalhou vários anos no tablado e participou da criação de diversas peças de Maria Clara Machado. Dividiu o palco com nomes importantes do teatro. Na TV, fez 17 novelas. Oi, não, imagina. Estou com um grupo grande, estou procurando nessa mesa. Você não quer ficar comigo na minha mesa? Não dá, Hélio, hoje não. O Velho e o Jofre ficaram semanas fazendo mapas de mesas, imagina. No cinema, atuou em 3 filmes, entre eles Menino do Rio. Indicada para diversos prêmios, Jaqueline ganhou 2 vezes o prêmio Mulher de Melhor Atriz. Em 84, estreou como diretora de teatro com a peça Esperando Godot. Atualmente, ela interpreta a personagem Memé na novela A Lua Me Disse. Sempre existe um certo preconceito na profissão de atriz, ator. Você sentiu esse preconceito quando você chegou no Brasil, ainda mais sendo estrangeira? Você recebeu esse tipo de preconceito mesmo da... Eu fui criada numa família, na minha família todo mundo praticamente sempre foi jornalista. Meu pai era jornalista e tanto na França ainda, né, em Marselha, quanto depois aqui no Rio, né, nós sempre convivemos muito. Meus pais sempre foram amigos justamente de cantores, do meio artístico. Exatamente, gente do meio artístico. Na minha casa sempre tinha gente famosa, gente conhecida, atores, cantores, gente de teatro. Então Ou seja, da família você recebeu um incentivo. Exatamente, eu entendo. Nunca tive nenhum problema dessa ordem. E eu não... Como na minha família não existia preconceito em relação às pessoas da classe artística, digamos assim, não é assim? Então eu nunca me incomodei muito. Nunca teve melindre, não, nunca me preocupei com isso, nunca me... Você chegou no Brasil em... 1950. Aí começou a fazer teatro em 59 aproximadamente, é isso? É, né? por aí. Quer dizer, eu fui estudar teatro na Fundação Brasileira de Teatro, que era a melhor escola de teatro da época aqui no Rio, que era dirigida pela grande Dulcina de Moraes. E eu fui estudar lá em 56, eu acho. Em 56. E comecei a trabalhar como atriz, acho que em 59, por aí. Tem uma coisa interessante, que você pegou uma fase pré-revolução, durante a Revolução e pós-revolução. Como é que você vê a mudança, por exemplo, do teatro antes da Revolução, do golpe militar e pós?
Não, o que aconteceu é que, quer dizer, durante todo o período da ditadura, não é, assim, desenvolveu-se um teatro, né, digamos assim, de protesto, não é? Sim, mas que era censurado, né? Era censurado, mas foi sendo escrito e foi sendo feito, mesmo durante a ditadura, vários espetáculos extremamente provocativos, digamos assim, né, foram feitos, né, e isso modificou muito o teatro brasileiro. A gente foi às ruas para saber o que o povo gostaria de saber da sua carreira, então a gente tem uma pergunta no ponto. Vamos lá? Vamos para a perguntinha? Olha lá. Oi, Jaque, quais são os pontos positivos e negativos da sua profissão? Não sei, né, porque não sei bem o que pode ser considerado negativo, porque eu sempre fiz o que eu gostava, não é assim? Então, como eu adoro trabalhar, adoro ser atriz, adoro representar, né? À medida que as coisas foram acontecendo, para mim tudo foi sendo positivo, entende? A gente não faz sempre o papel que a gente gostaria de fazer, a gente não faz sempre a peça que a gente gostaria de fazer, a gente não faz sempre, não é sempre uma da escolha, forma que a gente gostaria de fazer. Exatamente. Mas para mim sempre foi tudo sempre muito positivo, não que eu acho que tudo que eu fiz foi maravilhoso, não é nesse sentido, mas foi bem. Eu acho que entra numa questão, mesmo fazendo o que a gente gosta, vão ter horas que não são maravilhosas, né? Mas que a gente tem que passar para vir só os louros depois. Mas você tem que gostar, né, do que você faz na vida, né? Isso eu acho que quase todos nós, né? Quer dizer, praticamente todo mundo que acho que todo mundo vai, ninguém vai ser ator assim, entende? Assim, resolve assim, subir num palco e falar e se expor e se mostrar. Se não gostar muito, tem que ser. Então é sempre, para mim sempre foi tudo positivo, se você quiser. Tá bom. O programa Vida Vivida vai dar uma paradinha e volta já. Estamos de volta com o programa Vida Vivida, conversando com Jaqueline Lohans. Bom, Jaqueline, no bloco passado a gente terminou falando sobre revolução, sobre teatro, sobre os pontos positivos e negativos da profissão. Sua primeira direção, Esperando Godot. Como é que foi o ímpeto? Vou dirigir ou convidaram? Como é que aconteceu? O que aconteceu foi o seguinte, André Valle, que fazia um dos dois papéis principais, que produzia essa peça, Esperando Godot, enfim, estava já em processo de ensaio com a peça, desentendeu-se com o diretor, como isso acontece algumas vezes, né? E, enfim, o diretor desentendeu-se com ele, e aí eu estava parada, não estava fazendo nada naquele momento, nem em teatro, nem em televisão. Aí ele me disse: Jaqueline, você não quer dirigir comigo? Eu não vou chamar ninguém, mas um desses diretores quer dirigir comigo. Eu vou fazer essa peça de qualquer maneira. E você dirige junto comigo? Eu falei, impensadamente, eu disse sim. Tudo bem. E aí aconteceu que Esperando Godot é uma peça que evidentemente tem como seu eixo principal, digamos, o trabalho dos atores, o trabalho com os atores. E evidentemente isso é uma coisa que qualquer ator de uma certa experiência, pode fazer, em direção. E aí rapidamente, como eu estava na plateia e ele no palco, acabei dirigindo sozinho a peça. Porque o teatro do absurdo, ele puxa isso, né? Ele exige muito do ator para que faça... A peça é feita inteiramente na base do trabalho dos atores, né? Pode não ter nada em cena em volta de tudo, até das coisas que o próprio autor pede, mas... O trabalho dos atores, o trabalho em cima dos personagens é o principal, no caso. A gente tem mais uma perguntinha para você esperando, vamos lá? Oi, Jaqueline, o que você mais gosta de fazer, dirigir ou atuar?
Eu gosto mais de atuar. Eu gosto bastante, justamente, tenho muito prazer, às vezes, em dirigir, justamente nessa parte do trabalho de interpretação dos atores, que é uma coisa que eu sei que eu sei fazer, entende? Assim, hoje em dia eu tenho um prazer muito grande em ver certos atores, né, que vão, né, durante os ensaios vão, né, aos poucos assim, evoluindo, né, e tenho prazer em ajudar, né, nesse trabalho. Então, eu gosto de dirigir hoje em dia bastante, mas eu gosto mais de atuar. Você não tinha prometido ao Lucas que não ia mais fazer essas coisas? Prometido o quê? Ué, você herdou um dinheiro enorme, você não precisa mais disso, Olga. Mas isso o quê, meu amor? Isso que eu faço é por prazer. Ué, eu adoro ajudar as pessoas. Você sabe disso. Claro que eu não, você vê, não percebe nada. Ele não percebe nada. Ele é bobo. Se o Carlos quiser lhe dar um presentinho, meu amor, eu não vou negar, mas eu vou fazer a grosseria e dizer não quero. Dinheiro nunca. Não, uma coisa não é por dinheiro. Não, é regras, é vulgar. Agora o presentinho é carinho, é afeto. Você forma e formou uma parceria muito grande com Miguel Falabella, né? Você está atuando numa peça dele recentemente, ou atuou, e já dirigiu. Como é que é essa experiência? Vocês são amigos há muito tempo ou é só profissional? Nós somos amigos desde... ele tem uma peça que se chama Tupã, a Vingança, né? Que era do Mauro Razzi. Sim. E foi o primeiro trabalho que eu fiz com o Miguel, foi nessa época mais ou menos que eu conheci. Isso foi em 1985. E a partir daí, Miguel dirigiu o espetáculo, foi um espetáculo de grande sucesso, de crítica e público. E a partir daí a gente passou a trabalhar sempre juntos, nós nos tornamos muito amigos, muito grandes companheiros, nós temos muitas afinidades, Miguel e eu, assim. Você também dirigiu um sucesso dele, né? Que foi o Louro Alto Solteiro. Dirigi primeiro Sereias da Zona Sul, que era com ele e Guilherme Caran, não é? Sim. Que foi também um enorme sucesso. Depois dirigiu Louro Alto Solteiro, que foi assim um sucesso. E você foi convidada a dar aula. É isso? No Lycée de Molière, né? No Lycée Molière, lá, né? Um colégio francês, meu assisto. A partir deste ano, eles têm uma opção teatro. Eles podem fazer um trabalho sobre teatro. Aí tem uma parte prática e uma parte teórica, naturalmente, né? E assim... E você vai ministrar as duas, tanto a teórica quanto a prática? Não, a prática. A montagem fica com você, então. Vou ensaiar umas cenas de teatro mesmo com eles, né? Assim, fazer isso aí, a coisa... Que maravilha! Eu estava assistindo um espetáculo, que é a Arena Conta Danton, onde da Companhia Livre, da Companhia Paulista de Teatro, onde Luciano Quiroli, ele tem uma hora que ele improvisa, e ele fala da importância do teatro na vida dele. E eu queria saber essa dualidade, tanto na influência do teatro na sua vida, como na vida de quem você agora, no caso, está ensinando. Qual é essa importância? Ele citava que o teatro entrou para mudar a vida dele. Você considera assim também? Isso vale para você? Bom, ele, no caso, é um ator profissional, então, evidentemente, que o teatro teve toda a importância, né? Assim, né? O estudo. Ali, eu estou, digamos que as aulas, assim, digamos que eu dou lá no teatro, no Liceu Francês, na realidade, são aulas para estudantes amadores, né? Que não tem... Alguns têm ambição, outros não têm ambição de serem profissionais. Por aí. Né? Assim, então, não sei se... Nada diz que aquelas pessoas... É porque simplesmente é uma matéria que os interessou e eles querem fazer um trabalho sobre teatro. Agora, não sei se vai chegar a mudar a vida de qualquer um deles, não é isso? Mas eu acho que tem, com certeza, algum toque dá, né? Não, sempre, evidentemente, né? As pessoas não fazem as coisas nunca sem ser uma vontade, um desejo, né? Com certeza. Tem mais uma perguntinha no ponto, vamos lá?
Você tem algum ator ou atriz que você considere um exemplo? A minha musa era Bette Davis. Bette Davis Eyes, né? Os olhos, os famosos olhos do cinema. A Bette Davis era uma atriz extraordinária que, mesmo quando eu era bem pequena, eu me impressionava com a força da presença dela. Né? Ela pode ser considerada um exemplo, tá certo? Conhecidíssima, né? Então vamos conversar um pouquinho mais depois do intervalo. O Vida Vivida vai dar uma paradinha e volta já já com mais Jaqueline Lohans. E o programa Vida Vivida está de volta. Bom, Jaqueline, agora a gente vai saber um pouquinho da sua vida pessoal. Vamos lá? Pessoal? Vamos lá? Jaqueline Juliette Lohans nasceu na cidade de Marselha, na França, no dia 10 de outubro de 1934. Filha primogênita do jornalista Albert Lohans e da dona de casa Renée Lohans, veio para o Brasil aos 16 anos. Seu pai foi chefe da seção de esporte do jornal Última Hora. Então você tem 7 sobrinhos, é isso? Eu tenho 7 sobrinhos. Que maravilha. E como é que é a titia Jaqueline? Ela é coruja, acompanhava os sobrinhos, levava para parques, para festas, teatros? Os que são hoje em dia os mais velhos, eu cuidei muito deles. Cuidei muito deles, muito. E são meus filhos, né, na realidade, porque também meu irmão que teve esses filhos todos, mas ele só começou a ter filhos quando já não era nenhuma criança, na realidade. Então, meus sobrinhos são uma paixão da minha vida, são um dos grandes, não é nem prazer, é uma paixão mesmo, porque gostei demais deles, gosto demais deles e estive sempre muito presente na vida deles, eles na minha. E quando você não está trabalhando, Jaqueline, como é que é a Jaqueline fora do palco, fora da TV? Quando eu posso, eu gosto muito de viajar, entende? Mas na realidade eu não tenho nenhum hobby especial, não. Eu leio muito, né? Leio de tudo. Né? E a França? Você tem família lá ainda? Retorna? Eu tenho uma família enorme de primos e filhos, netos e bisnetos e primos. Assim, e essas viagens incluem a França? Exato, sempre. Né? Eu vou, quando posso, quando tenho condição de ir, eu vou lá e sou muito, muito amiga, muito... dessa minha família francesa que eu chamo. Então, falando em viagens e hobbies, tem mais uma perguntinha para você, vamos lá? Jaqueline, você tem algum sonho que não realizou ainda? E qual que é esse sonho? Eu acho que o sonho a gente tem a vida toda, né? Assim, a gente não deixa de sonhar nunca, não é? Evidentemente, né, nesta altura da vida, tive alguns sonhos eu não realizei e não realizarei mais, né? Mas meu sonho sempre foi, a vida toda, foi desde que eu comecei, né, que eu entrei nesse mundo, né, do teatro, do cinema, da arte teatral, né, digamos assim. Meu sonho sempre foi esse mesmo, de me desenvolver dentro da minha arte, né, sempre de tentar conseguir alguma oportunidade de um trabalho que me interessasse muito, que me apaixonasse, né? E eu acho que é isso, a gente sempre tem que sonhar, né? Não é que tem, pelo menos eu acho que a gente sonha sempre, né? Sim. Assim, você, né? A gente é movido pelos sonhos, né? Apesar da minha idade avançada, eu acho que eu tenho vontade de fazer muita coisa ainda, não é? Assim, e isso é um sonho, eu acho que é isso que nos alimenta, né? Assim, na vida, né? Se a gente não sei nem o que é não sonhar, é claro que né? Com certeza. E seus projetos atuais, o que você está pensando? Tem alguma direção em vista? Tem alguma peça? Mais alguma novela? Por acaso, a gente estava falando no Liceu Mulher, né? Assim, são 2 peças de mulher, justamente, que eu vou dirigir. Vou dirigir o Doente Imaginário e As Preciosas Ridículas, assim.
O Doente Imaginário você já atuou, né? Eu já Doente fiz, Imaginário, já fez. Já dirigi o Doente Imaginário, mas agora é uma outra produção, Agora um você outro espetáculo. É uma outra. A gente tem um bate-papo mais rápido que é o VaptVupt. Eu falo uma palavra e você tenta com uma sintetizar ou com um pouquinho mais, umas duas. Vamos tentar? Tudo bem. Então vamos lá. Porque a primeira coisa que vier à sua cabeça, à sua mente. Infância. Foi, não sei, a base da minha vida, né? Me alimenta até hoje muito. Família. A família é... Eu acho que é a mesma coisa, é a base da minha vida, né? Foi sempre muito importante e continua sendo. Uma paixão. Teatro. Amor. Amor. Amor, tem uns grandes amores de vez em quando, né, que aparecem na vida da gente, né? Mas é amor mesmo. Sucesso. Sucesso é muito bom quando acontece, é muito bom. É o que nos dá... É o que incentiva, né, você a te leva adiante na vida. É bom fazer sucesso, muito bom. Então, agora, para encerrar então essa entrevista maravilhosa, sua filosofia de vida, no que você se pauta? Eu cresci numa família de gente muito inteligente, muito crítica, né? Meu pai era um monstro de exigente, de rigoroso, e ao mesmo tempo era uma pessoa que tinha muito humor. Minha mãe, aliás, também era um pouco diferente do meu pai, mas também era assim. E todo mundo na minha família sempre foram pessoas assim que foram muito exigentes, né, consigo mesmas. E acho que como eu sou também, entende, assim, porque aprendi a ser assim, né, a não me satisfazer com pouco, não é assim? E então, era isso que eu dizia que quando meu pai dizia, por exemplo, digamos que eu fosse boa aluna e tirava notas ótimas, passava num exame, não sei o quê, ele sempre dizia que não fazia mais do que a minha obrigação, não entende? Assim, não tinha que me achar uma deusa por causa disso. Sim. Não, era mais do que obrigação, não era mais do que obrigação. Exatamente. Jaqueline, o papo foi maravilhoso. Infelizmente, o programa Vida Vivida vai ficando por aqui. Eu queria agradecer a sua presença. De novo, foi um prazer pra gente ter você aqui. E se você tem alguma sugestão pro nosso programa, mande um e-mail para tvuniversidade@universidade também com c.br. Tchau e até o próximo programa. Mas isso aqui não. Isso que eu faço é por prazer. Ué, eu adoro ajudar as pessoas. Você sabe disso. Claro que eu não engano ninguém. Se quiser me dar um presentinho, eu não vou negar, mas eu vou fazer você dizer não quero. Dinheiro nunca. Não, coisa não é por dinheiro. Não, é regras, não é vulgar. Agora um presentinho é carinho, é afeto.